que você nunca ouviu. Agora, na Hora do Mestre. Muito bem, pode participar. Hoje o programa está cheio de coisa nova mesmo, né? Cheio de coisa que você nunca ouviu, cheio de coisas de revelações, de oportunidades. Então, glória a Deus que essas mensagens, esses programas ficam gravados para você poder realmente assistir, entender. Vem no nosso canal, vem no YouTube, no Igreja Sem Placa, vai ouvindo o que está acontecendo. Tem aí para você sempre palavras, interações e oportunidades, porque a palavra é o nosso alimento. Alimentou, cresceu. Vamos lá então falar sobre vitórias da perspectiva. É isso aí, olha só o texto da vitória da perspectiva, para você entender aí, Coríntios 2, 13 e 14, que fala do que é perspectiva. Fala assim: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, valeu coach, mas ensinadas pelo Espírito. Ali, atenção sacerdotes, atenção sacerdócio na educação, atenção mestres. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí está a questão. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele quer só monetizar o conteúdo dele. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o que você vai ver? Pessoas julgando os outros. E as pessoas que não entendem espiritualmente, esse fez aquilo, mas eu vi. Você viu, mas você não discerniu. Você ouviu, mas você não discerniu. Essa pessoa vê isso aqui, olha, o que é isso aí? Você olhou uma situação real e comparou com a situação da tua malícia. Você viu uma situação qualquer e comparou com a sua situação de misticismo. Você viu uma situação de um jeito e você comparou com a tua visão realmente de ter aí na sua vida apenas uma condição de pensar na questão da sua alma e pensar num sentimentalismo. O que você tem que discernir? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E se você não tiver a visão daquilo que é, então você não vai saber que os elementos da revelação da palavra vão nos ensinar a discernir como aplicar uma verdade espiritual e fazer dela uma realidade para o nosso crescimento. Se a verdade não é realidade, você não cresce. Não basta ser verdade, você tem que conhecer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que existe eu não conheço, ela não me liberta. Quantos processos e quantos fundamentos físicos, químicos, metafísicos existem e as pessoas não conhecem. Quando você conhecer, você vai se utilizar dele. Para você ter a revelação da palavra a seu favor, você vai discernir uma verdade e fazer dela realidade. Por isso, nós vamos a semana inteira falar dessa perspectiva. Vamos começar então com dois elementos que são iguais, mas dois elementos que são diferentes. Dois elementos que são o mesmo, mas que não são o mesmo. É ou não é? Não, é o mesmo e não é o mesmo. Por quê? Vamos começar com pedra versus pedra. A perspectiva de uma pedra e de outra pedra. O que é essa pedra? O que significa essa pedra? Então nós vamos pegar 5 elementos da Bíblia essa semana. Vamos falar de pedra, vamos falar de espinho, vamos falar de água, vamos falar de ar, vamos falar de fogo. E você vai entender como que é de um jeito, como que é do outro e em qual perspectiva o Senhor quer te ensinar a aplicar uma realidade. E sabe qual é a especialidade de Deus? A reversão. Quando você acha que está ganhando, você está perdendo. Quando você acha que está perdendo, você está ganhando. Ele disse isso. Quem quer ganhar, perde. Quem quer perder, ganha. Isso é pior que você ensinar o contabilista que crédito é débito e débito é crédito. Depende de quando ele for lançar no seu sistema. Mas o contabilista sabe que ele tem que lançar o débito como crédito e o crédito como débito. Senão, depois não vai bater a sua razão. Mas o que você tem que entender? Entender como as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Entender como você vai comparar uma coisa a outra e ter, então, realidade.
realidade. Sem a realidade e sem a verdade, você não tem o crescimento. Então, o que é pedra versus pedra? Como que essa reversão acontece? Como que o inimigo odeia que você tenha a capacidade da reversão? Como que Jesus na cruz, depois do jogo terminado, depois do inimigo dizer, venci e matei Jesus, ele disse, chama o VAR e lê a súmula do juiz. Porque o jogo, o que vale no jogo, não é nem o placar que você vê ali no estádio, no placar eletrônico. O que vale no jogo é o juiz. Você lá, gol, tá lá, 3-2, o juiz vai falar assim, tá anulado esse gol, 2-2. Às vezes tá anulado o jogo, é o famoso tapetão. Tá anulado isso, anulado aquilo. E você não entende o que o Senhor tem como reversão. Jesus na cruz foi a maior vitória, enquanto o inimigo achou que a vitória era dele, a vitória foi do Senhor, a vitória foi do último Adão, que agora colocou na mão de Deus o Espírito para criar coisas novas. E pedra versus pedra. Vamos começar então com essas 5 pedras de Davi. O que aconteceu? A história que você conhece, ele vai enfrentar Golias. Ele não quer a armadura de Saul. O que ele faz? Ele tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Pois no alforje do pastor, a saber o surrão, lançando a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O que ele tinha? 5 pedras lisas do ribeiro. O que ele fez com essas 5 pedras? Ele usou uma pedra para derrotar Golias. E os seus valentes, outras 4 para derrotar 4 gigantes. Ou seja, aquela pedra era habilitadora de vitórias geracionais. Quando você tem uma vitória na sua vida com a pedra, e você pegou mais do que você necessita, não é que você está ruim de pontaria, não. 20% em cada pedra, né? Eu atiro a 5 e se não der certo, eu vou jogar pro alto e sair correndo. Não. Ele sabia que uma pedra ia resolver. E aquelas outras 4 pedras eram um sinal de habilitação futura. Por quê? Você vê lá depois, em Samuel 21, que de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. E desceu Davi e seus homens, e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. E Isbi-Benob descendia dos gigantes. Olha só, o peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos, e ele estava cingido de uma armadura nova. Esse intentou matar Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu, o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E o versículo 22 fala, esses 4, que foram valentes, nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Ou seja, mais 4 gigantes caíram pela mão de Davi e seus homens, com as pedras que ele havia habilitado. E esse Isbi-Benob significa o possuidor do fruto. Mas tudo que o inimigo possui, ele é ilegal. Aí aparece Abisai. Abisai significa o meu pai é possuidor. Porque vem de Isai, que é Jessé. Jessé é o possuidor. Jessé é a raiz que possuía. Aquela raiz possuía um poder de gerar. Por isso que Jessé, ele consegue gerar Davi, numa situação que nem ele também imaginava. Mas ele era possuidor. Quando você sabe daquilo que você é possuidor, então você vai entregar para o Senhor aquilo que você possui. E aquele gigante usurpador que tem na sua mão o fruto, ele vai ter que abrir mão, porque você vai viver a marca de uma vitória geracional. Olha de novo a inversão. O que Davi não quis usar? A armadura nova de Saul. O que aquele gigante usava? A armadura nova. Ah, então você vai perder, eu já sei. Essa armadura nova não é vantagem. Essa armadura nova é desvantagem. Porque eu sei a pedra que eu tenho. Eu sei a habilitação que eu vou viver. Isso era o espírito de Saul de novo. Isso era imobilismo. Esse gigante, por mais que ele tentou matar Davi e quase conseguiu, havia uma habilitação geracional dos 4 que estava trazendo a marca 10.
esta vitória. Por isso, nós somos transformados pelo fluir das águas. O que são pedra lisa no ribeiro, passou muita água naquela pedra, passou muito fluir naquela pedra, e a água que fluía por aquela pedra estava fazendo o shape, o formato da pedra. Aquela pedra ele escolheu as vitórias geracionais que ele teria, porque ele estava no fluir. E você habilita uma nova geração para as futuras guerras, quando você não puder mais guerrear, porque você está no fluir. Eu vou passar, o fluir não vai passar, porque o fluir é o sangue, e aonde estiver o sangue, vai continuar fluindo. Então, de maneira geracional, o meu sangue flui na vida dos meus filhos, o meu sangue flui, e o sangue vai sempre fluindo. E quando você morreu, e o seu filho está fluindo sangue, e o sangue dele vai fluindo, olha que loucura, que o sangue vai fluindo, e você leva essa condição do DNA, e você entende como isso pode funcionar. O sangue que está fluindo em você é o sangue de Jesus, porque ele nos adotou e colocou sobre nós o sangue. Não adianta o teu sangue AB, O positivo, negativo, não vai resolver nada. Não é esse sangue que adianta fluir. O que vai fluir é o sangue de Jesus sobre a tua vida. Esse sangue está fluindo porque nós somos parte de um corpo de Cristo. Se você entendesse o poder do sangue, você ia entender como essa vitória para a sua vida, vitórias geracionais que ele dá para a expressão da raiz e que ele dá para os seus futuros frutos. Por isso, o texto termina dizendo, é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei. Usa de benignidade para com o seu ungido. No dia mau, o Senhor é bom. O Senhor é bom no dia mau. O inimigo é sempre mau, mas no dia mau, que você vê o inimigo mau, e você vai dizer, puxa, o dia é mau, o inimigo é mau, eu vou morrer. O Senhor é bom. Ele vai usar de benignidade. Hoje é um dia aparentemente mau, com tantas ameaças e desafios, mas o Senhor vai usar de benignidade. E na benignidade do Senhor, com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade. É a continuação. É você e a sua continuação para sempre. Tudo é uma continuação. Mas o que é o pedra por pedra? O inimigo, ele quer vingar. Então, com vingança, ele quer usar o próprio exército de Davi para apedrejá-lo. Por quê? Ele odiou a pedra que ele colocou na cabeça daquele gigante. E agora ele quer que essa pedra se volte contra ele. Isso é a marca do inimigo. E você enxerga a Bíblia discernindo pedra versus pedra. E assim por diante, você vai discernir e você vai entender esse significado. Davi muito se angustiou. Foi no tempo de Ziclag. Ele estava com os filisteus. Ele foi mandado embora porque ele era o melhor soldado. Ele chega em Ziclag, quem estava lá? Amalequitas, aqueles que de geração em geração têm que ser combatidos. Mas Davi tinha a geração que ia viver a marca da restituição. Então a vingança vai vir. O dia mau vem, Deus é bom. A vingança tem. E essa vingança vai levantar traição ao seu redor, porque Jesus, o filho de Davi, também viveu a traição dos seus próprios discípulos, daqueles que estão perto, daqueles que estão dizendo, puxa vida, você está falando isso? E quando ele falou, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem parte em mim. Calma aí, eu gostava do sermão dele, esse sermão é muito pesado. Eu não quero ir lá ir no culto com vinho de carne e de sangue, ele é canibal e vampiro. Então as pessoas que não discernem espiritualmente não querem ouvir uma verdade, não querem ouvir uma palavra e nem se beneficiar dela. E você profetiza verdades e se não há um ambiente de intercessão, as pessoas dormem, as pessoas caem, as pessoas não se alimentam. E nós não queremos o bem-estar, nós queremos intercessores, porque a palavra é sempre forte e a palavra é ainda mais forte. E foi forte ontem e é forte hoje, está mais forte hoje e vai ser mais forte amanhã, porque Jesus vai voltar e ele espera que você entenda essa palavra e ele espera que você se beneficie dela. Mas vem a vingança.
O inimigo na vingança vai usar o próprio exército de Davi. Ele se angustiou, o povo falava de apedrejá-lo. Todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. É o que você tem que fazer. A amargura das pessoas vão fazer elas voltar contra você. A amargura é a sua alma ferida. Isso me aconteceu. Tem que encontrar o culpado. O culpado é Davi. Vão culpar a tua vida, vão culpar o líder, vão culpar os seus fracassos, a pessoa que estava liderando você. Mas o que faz Davi? Davi reverte com as pedras da estola. Aleluia! Então tem pedra para todo lado, para você viver a marca da reversão. A pedra de Golias, a pedra do ribeiro, a pedra que vem contra Davi, mas Davi está revertendo. A armadura nova, ele reverte. Ele tem a pedra geracional. Vem a pedra contra ele, mas ele tem a pedra da estola. Pedra versus pedra. Eu vou continuar amanhã pedra versus pedra. Deixa eu ministrar isso para você. Depois tinha mais coisas para falar aqui, mas nós vamos falar amanhã do resto dessa pedra. Faz pedra versus pedra 2. Depois a gente vê o que a gente faz. Mas o que acontece aí? Olha que interessante. Porque ele reverte essa condição. Ele disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. Aí você vê que alguns reis usaram da estola e foram condenados pelo Senhor. Foi o que aconteceu com Uzias. Ele foi usurpador. Mas quando você tem o chamado, você é rei e sacerdote, e essa marca está em Davi, e essa marca está em nossa vida. Todos nós somos reis e sacerdotes. Amém. E o que o mundo quer fazer? Quer separar. Quer separar, dizer, aqui estão os reis da cocada branca, e aqui está o sacerdote do altar preto. Não, você é rei e sacerdote, e aonde você for, negócios que você fizer, economia que você empreender, palavras proféticas que você liberar, ambientes de cultura e de artes que você entrar, ambientes de saúde que você interferir, ambientes do ensino onde você vai ser referência, você é sacerdote e você é rei. Por isso, ele chama o sacerdote, traz a estola. Abiatar trouxe a Davi. Eles estavam em unidade. Eles eram um naquela condição. Então Davi consultou o Senhor. Então ele não disse ao sacerdote: você vê para mim o que acontece, aí cada um na sua. Não tem cada um na sua, tem todos na mesma, e todos habilitados para viver a mesma situação. Por isso todos temos os dons, todos temos o poder, todos temos o mover, e cada um vai utilizar-se dessa condição para trazer à existência o seu resultado. Então Davi consultou o Senhor dizendo: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Oh, meu Deus, como eu quero que você reverta. Como eu quero que você entenda a pedra versus pedra. Como eu quero que você tenha realmente essa marca que vai levar você na direção da conquista. E o que aconteceu essa história? No caminho ele encontra um egípcio. E olha só, Amaleque é inimigo. E o egípcio vira aliado. E aqueles que parece que são inimigos, eles viram aliados quando você tem um inimigo. E o que ele faz? O egípcio era um sinal. O que ele faz com o sinal? Ele alimenta o sinal. E quando você alimenta o sinal, o Senhor vai te levar a esse despojo completo. E por isso, nós vamos ficar por aqui hoje, mas eu vou orar por você. E você vai viver essa marca de poder e de vitória. Amanhã eu continuo pedra 2, em cima de mulher adúltera, em cima de vencedores com pedrinha branca e tal. É muita coisa para um só mesmo, né? Elisa falou: você prega 5 pontos, pega só 3. Eu vou tentar, aleluia. Vou pregar 5 para os pastores vão pregar. Eu vou fazer outra coisa na minha vida, meu Deus do céu. Eu quero completar as revelações. Amém. E vou pregar aqui, aí vocês pregam se vocês quiserem, aleluia. Eu não quero pregar para uma audiência, eu quero que uma audiência seja transformada. Amém. Como isso vai acontecer, eu realmente não sei. Mas eu quero que você tenha uma palavra dentro de você. Amém. Eu quero que você entenda a perspectiva espiritual. Eu quero que você seja cheio do Espírito.
Eu quero que você possa usar essas armas hoje. Por isso nós vamos orar por você. Vamos agora ao nosso momento da oração da vitória. Faça conosco a oração da vitória. Oração da vitória. E glória a Deus, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos orar por discernimento. Nós queremos orar por perspectiva em nossa vida. Quantas pessoas estão paradas e paralisadas vendo o exército do inimigo e buscando armas que não são as tuas armas. Então nesse momento e nesse dia, mostre em primeiro lugar as pedras lisas do ribeiro, aquelas que passaram por um fluir. Nós somos essas pedras vivas, nós temos essa marca no Senhor, nós temos a marca dessa unção e dessa vitória, nós vivemos dessa marca do Senhor, e essa marca vai trazer à nossa vida o crescimento e a vontade do céu sobre cada um de nós. Nos traga hoje então a marca dessa pedra, nos traga hoje então a marca desse fluir, e faz os teus filhos encontrarem a pedra, que vão ser armas poderosas contra o inimigo. Nos faz, Senhor, entender vitórias geracionais. Nós não ficaremos presos na vitória de hoje, nós não somos heróis da nossa própria história, nós somos testemunhas do teu reino, nós somos mártires que morremos por aquilo que vale a pena viver e vivemos por aquilo que vale a pena morrer, e é o Senhor que decide se vivemos ou se morremos, porque a nossa disposição é não amar a nossa vida até diante da morte. Então nos faça entender a marca desse testemunho e a marca dessa geração que vai ser abençoada. E eu clamo pelos ajudadores, eu clamo por esses valentes. Levante os que estão habilitados, levante, Senhor, para completar esse quinteto apostólico. E ali estava Davi com os seus valentes, ali estavam 4 gigantes derrotados, ali estavam os usurpadores caídos, porque o Senhor colocou diante deles aqueles que iriam trazer a marca dessa vitória, a marca dessa unção. E Senhor, eu oro pelos dias difíceis, eu oro pelos dias de amargura, eu oro pelos dias de dificuldade, eu oro pelos dias onde parece que tudo deu errado. Mas nesses dias nós temos a pedra da tua estola, nós temos a pedra, Senhor, que brilha do Urim e do Tumim, nós temos a pedra com que o Senhor fala, porque nós somos as pedras vivas no teu santuário. No dia mau nós temos o Deus que é bom. Ah, Senhor, olha o dia mau de hoje, mas o Senhor seja benigno para com a nossa vida. O Senhor coloque mesmo pessoas no caminho, coloque os egípcios no caminho, coloque, Senhor, o caminho de sinais, e esses sinais nos levem ao despojo que o Senhor tem prometido. Olha o dia de hoje, olha as dificuldades que nós temos, Senhor Jesus, das situações materiais, porque foi o nosso caminho de renúncia. Então traga agora o recurso que vai fazer com que essa vitória seja completa. Libera mesmo a marca dessa renúncia, libera mesmo a marca dessa vitória, libera mesmo a marca desse poder, libera mesmo a marca desta unção. Nos faça mais que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor desperta agora cada coração para que essa vitória seja alcançada. Oramos, Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.